Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Se alguém quer, Jesus pergunta sempre para a nossa liberdade. Você quer? Jesus quer que nós expressemos o desejo de ser livres, de caminhar com Ele. Mas Ele faz isso numa profunda liberdade no chamamento dos seus discípulos. Ele interpela os nossos corações. Jesus nunca nos obriga a nada. Deus jamais é impositivo, Deus é propositivo, Deus propõe, nós damos a nossa resposta. Renuncie. Vamos entender essa palavra, renunciar? Você já pensou se o grão de trigo ele não quisesse abrir mão de ser uma semente? O que aconteceria? Jamais ele se tornaria uma espiga, jamais se tornaria farinha, jamais se tornaria pão. Então, renunciar a si mesmo não quer dizer se anular a sua identidade, mas é entrar no movimento de se tornar quem de fato se é. Nós nascemos para ser justamente filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Renunciar a si mesmo é recolher um pouco o que se é para dar espaço também para que o outro seja. Para que a graça de Deus seja em nós, nós precisamos renunciar um pouco àquilo que nós somos, ou seja, recolher um pouco o nosso eu, dar espaço para Deus. Deixar que, de fato, a nossa identidade como filhos de Deus venha à tona, mas isso passa por um processo, como a semente, até que ela se torne pão na mesa dos filhos de Deus, ela precisa passar por processos de morrer para si mesma, para que ela se torne aquilo para o qual ela foi feita. A vida não é um movimento de defesa, mas de tornar-se sempre alguma coisa. E isso requer um movimento, uma luta, um esforço, um sacrifício. Uma atitude de uma profunda humildade, de aceitar a nossa condição de criaturas que precisa se tornar. Todos nós precisamos entrar nesse movimento. E como eu disse, ele exige luta, esforço e sacrifício. Esse processo não pode ir adiante sem dor, porque nós precisamos renunciar a alguns pensamentos, a algumas emoções, algumas lógicas, algumas atitudes, alguns comportamentos, para que a nova criatura, para que em nós aconteça de fato a graça do Senhor, nós precisamos renunciar. Tem uma mensagem muito forte de um cardeal, Cardeal Mary, amigo do Papa Pio X, que escreveu uma espécie de uma ladainha da humildade. E nos trechos dessa ladainha, ele dizia assim: que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu deixado de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. E a ladainha continua. Por isso que, sem a graça de Deus, esse movimento é impossível. É uma lógica estranha para nós, mas isso é cristianismo. Isso faz parte da vida de Cristo. Isso faz parte da nossa vida. Peçamos ao Senhor a graça de, na nossa liberdade, nós queremos, Senhor, te seguir. Na nossa liberdade, que a graça de Deus nos fortaleça para atuar a vida de Cristo na nossa vida. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.